Olá, crianças! Nossa aula de filosofia hoje, nosso LV2. Vamos para o nosso conteúdo de filosofia, que será um assunto muito legal. Nós vamos estudar sobre esse ponto aí, ó. E vocês já estão careca de saber como é o nome deste ponto. O nome deste ponto, como é que se chama? Interrogação. Muito bem. O nome deste ponto é interrogação, certo? Então, no livro de filosofia de vocês, na página 250, que sinal é esse? Lá na abertura da página, na abertura do livro de vocês, tem a imagem do capítulo, né? Tem várias crianças que fizeram um caminho cheio de pontos de interrogação. Olhem só que legal. É só vocês voltarem também a página, ó. Essas crianças, elas construíram um caminho com ponto de interrogação. Então, elas estão caminhando nesse ponto de interrogação. Legal, né? Está cheio de ponto de interrogação. Então, se aí você está perguntando. Nesse capítulo, você aprende um pouco mais sobre o ponto de interrogação, para que ele serve. Você sabe o que é feito, esse caminho? Ponto de interrogação, né? Então, essas crianças estão todas passeando, caminhando pelos pontos de interrogação. Vamos aprender muito conversando sobre um ponto de interrogação. Ele tem muita utilidade quando o assunto é filosofia, porque filosofia, crianças, é muito questionamento, é muita pergunta, é muito descobrindo o mundo. Então, nós vamos usar bastante esse ponto de filosofia, esse ponto de exclamação, tá bom? Porque o ponto de exclamação, ele serve para quê? Para fazer perguntas, para investigar as coisas, né? Quando você copiar uma frase, como é seu nome? No final da frase, você tem que botar um ponto de interrogação. Quantos anos você tem? Você tem que botar o ponto de interrogação. Qual a primeira letra do seu nome? Você tem que colocar o ponto de interrogação. Então, todas essas questões que se relacionam à pergunta, no final da frase tem que ter um ponto de interrogação, né? Observe a imagem. Você já parou para pensar sobre esse sinal? Ele é um ponto de interrogação. A expressão do pontinho já dá uma boa dica de como nós ficamos quando vemos, né? Já fica pensando assim, ó. Né? A própria imagem já está dando uma boa dica, né? Ele é esperto, geralmente faz com que nos entregamos a muitas aventuras. Ele também nos ajuda a aprender coisas novas sobre o mundo. Ele irá nos ajudar bastante nas aulas de filosofia. Tem muito questionamento, tem muita pergunta, mas ele é um ponto muito esperto, tá bom? Ainda na página 250, você, com a mão na massa, irá procurar em jornais ou revistas pontos de interrogação, né? Em jornais ou revistas, procure pontos de interrogação como os da abertura, lá daquele capítulo que eu mostrei, né, do livro. Recorte o máximo que você puder e cole no espaço aí, nesse espaço seguinte. Então, se você achou 10, você coloca 10, 3, 4, não pode colocar só um não, viu? Um só não. Coloque pelo menos uns 5 pontos de interrogação. Tá legal? Na página do... Olha aí a Branca de Neve aí, feliz da vida, cantando e batendo palma. Por quê? Porque ela adora as aulas de filosofia. Gente, ela está assim porque, ó, ela adora a filosofia. Então, por isso que ela está assim. Na página 251, aprendendo brincando. Observe atentamente as palavras abaixo. Pinte com a cor azul. Na cor azul, você vai pintar tudo aquilo que acontece quando se vê um ponto de interrogação. E na cor amarela, tudo aquilo que não acontece quando se vê um ponto de interrogação, certo? Então, a primeira pergunta, você vê um ponto de interrogação, né? Então, você vai pintar a de azul. Tristeza, acho que não, só se a pessoa fizer uma pergunta. Dúvidas, muitas dúvidas, precisa do ponto de interrogação. Alegria, não. Alegria vem aquele ponto de exclamação. Certeza,
Também não. Descoberta? Sim. Medo, novidade. Você olha aí. Quais são as plaquinhas que você utilizará com o azul e o amarelo? Tá ok? Na página do livro 251, agora retira as imagens do material de apoio. Vocês vão lá, lembra que eu falei, ó? Material de apoio atrás do livro, ó. Atrás do livro, página 51. Aí você sai procurando, ó. Página 51. Estão vendo aqui as imagens? Retire as imagens da página 51 do material de apoio, compare-as com as palavras e faça uma reflexão sobre aquelas palavras, né? Tristeza, alegria, dúvida, e faça uma reflexão sobre todas essas coisas que acontecem quando você vê um ponto de interrogação. Então, essa menina aqui, esse menino aqui que está assim, ele está dizendo, não sei, então, isso aí é um ponto de interrogação. Essa menina aqui do bolo de aniversário, ó, ela está curiosa. Curiosidade é um ponto de interrogação. Essa aqui que está assim, ó, ela está também pensativa. Pensativa também é um ponto de interrogação. Então, vocês vão olhar aí as imagens, né, comparar com as imagens que você acha que é com aquelas palavras que tem aqui, ó, da capítulo anterior. Vocês vão comparar e ver o que é ponto de interrogação, de cabe ou não, tá bom? Conversa vai, conversa vem. Olha o ponto de interrogação aí, com a mão aberta aí. Conversa vai, conversa vem. O que acontece quando você vê um ponto de interrogação igual esse aí, vermelho? Acontecerá porque está acontecendo alguma pergunta. Tem alguma pergunta? Como agora tem uma pergunta aí, ó. O que acontece quando você vê o ponto de interrogação? Aqui é o ponto de interrogação. Porque isso é uma pergunta, né? Essa situação ajuda você, mas, gente, isso aqui é pessoal, tá bom? Você vai fazer de acordo com o que você acha. Essa situação ajuda você a pensar, porque você vai botar aqui. Quando tem um ponto de interrogação, você sempre descobre uma coisa nova ou nem sempre? Por quê? Será que tem dúvidas? Será que ter dúvida nos ajuda a pensar? Será? Volte à página 251 e observe as crianças. Será que elas estão pensando? Vamos lá, voltar para 251. O que é que vocês acham? Será que elas estão pensando? Olha esse aí, com lápis aqui na boca, e a outra escrevendo, com cheio de ponto de interrogação na cabeça. Certo? Então, vocês vão voltar lá na página 251 e observar as crianças. Será que elas estão pensando? Você vai escrever aí, sim ou não, tá ok? Uma curiosidade. Antigamente, crianças, olha só como era feito o ponto de interrogação. Lá atrás, no passado, o ponto de interrogação era uma língua que veio do latim, tá bom? Então, utilizava muito o que, a letra Q, com uma bolinha embaixo. Toda vida que tinha, e ainda era uma palavra quest, né? Question, que é uma palavra em latim. Question, né? Então, ou a gente usava o nome, fazia uma frase, botava question. Como é seu nome? Question. Quantos anos você tem? Question. Onde você mora? Question. Então, escrevia esse nome question, né? Com o passar do tempo, isso foi mudando, porque, meu Deus, se eu fazer uma pergunta, botar uma de letra dessa, Q, U, A, E, S, T, I, O, aí ficou muito complicado. Então, aí foram simplificando, colocaram esse question, tiraram o question, aliás, e colocaram a letra Q com uma bolinha embaixo, tá vendo? A letra Q com a bolinha embaixo. Passou também muito tempo e ele se transformou no nosso famoso ponto de interrogação. Está bem melhor, né? Diga-se de passagem. Ele está bem melhor agora do que depois, tá bom? Então, vamos lá. Uma curiosidade. Você sabe como surgiu o ponto de interrogação? Não? Antigamente, na época em que o latim era a língua mais usada por grande parte do mundo,
Quando alguém queria fazer uma pergunta, utilizava a palavra question. Estão vendo o que eu disse? Com o passar do tempo, as pessoas foram abreviando essa palavra e, quando queriam perguntar alguma coisa, utilizavam o símbolo que vocês estão vendo aí, ó, o que e a bolinha embaixo. Veja só como ele era escrito e como se transformou, tá certo? De primeiro a palavra question, do latim, saímos do latim, simplificamos para o que com a bolinha embaixo. Com o passar do tempo, simplificamos mais ainda. Ele se transformou no ponto de interrogação. Beleza? Página 252. O sinal da imagem é parecido com o ponto de interrogação que usamos hoje. É realmente um que, né? Porque aqui vocês estão vendo a interrogação, só faltou fechar aqui a bolinha, ó. Só faltou fechar aqui essa bolinha para virar um que, né? Então, isso aqui é muito parecido. E tem a bolinha aqui embaixo, ó. Bolinha embaixo, bolinha embaixo. E aqui faltou só fechar para ficar o quê? Mas isso nós simplificamos, certo? O sinal da imagem é parecido com o ponto de interrogação, que usamos hoje. Quando ele aparece, significa que queremos fazer uma pergunta. Toda vida que esse ponto aparecer, é porque sabe-se que ali tem uma pergunta para ser feita. E é sobre perguntas que aprenderemos muitas coisas nos próximos capítulos. É com as perguntas, gente, é com as perguntas, é quando nós fazemos perguntas, quando vocês tiverem alguma dúvida, perguntem bastante, porque através das perguntas é que nós conseguiremos aprender muitas coisas. Se a gente não perguntar, a gente não consegue aprender, tá bom? Aprendendo brincando. Em grupo, faça o jogo das perguntas. Primeiro, pense em algumas perguntas que você e seus colegas têm sobre o mundo. Compartilhe essas questões com os colegas. Faça um cartaz bem bonito. Nós não estamos na sala de aula, então vocês vão fazer em casa esse jogo de perguntas, tá bom? Em seguida, apresente as perguntas feitas com ponto de interrogação. Discuta com os colegas, ou seja, discuta com seus familiares. Podem ser que eles tenham as respostas. O que você acha? Será divertido. Então, se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa, pergunte ao papai, pergunte à mamãe, tá bom? Desenhe neste espaço aqui que você achou mais interessante nessa atividade. Tá bom? Você vai desenhar aí o que você mais gostou, foi de fazer as perguntas, ou foi de receber as respostas, ou foi da evolução do ponto de interrogação, tá legal? E aqui eu deixo o ponto de interrogação super animado, porque o livro, a aula é com ele. Aí ele está aí super animado dançando. E ele está super animado dançando também, porque ele sabe que ele é muito utilizado. Ele é um dos pontos mais utilizados na nossa filosofia, né? Ah, por quê? Por que não, mãe? Por que sim, pai? Ah, por que tia? É tantos porquê que a gente fica até meio zonza. Então, é por isso que a nossa aula hoje termina com esse pontinho aí dançando. Super animado. Porquê e mais porquês, tá bom, crianças? Até a nossa próxima aula de filosofia. Fiquem aí com o nosso ponto de interrogação, que ele está super animado, porque irá fazer muitas perguntas nas nossas aulas de filosofia. Tá legal?